30 prefeituras aqui do estado estão na mira da Receita Federal. O órgão federal, a Receita Federal, que não quer perder nada para ninguém, a Receita Federal investiga um suposto esquema que ela entende como sendo fraude através de compensações irregulares, que poderiam somar até 200 milhões de reais em créditos que, segundo a Receita, seriam indevidos. É o que você acompanha agora na tela do Balanço Geral. Todos os meses, os municípios fazem a chamada DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. É nela que as administrações municipais apresentam, por exemplo, quanto de contribuição previdenciária devem repassar ao Ministério da Fazenda. Se em uma DCTF anterior o município pagou a mais do que efetivamente devia, pode ser gerada uma declaração de compensação. O valor pago de forma excedente é abatido dos débitos atuais. E é justamente aí que está a fraude identificada pela Receita Federal em Sergipe. A prática vem se tornando cada vez mais comum. E a Receita Federal acredita que os prefeitos foram vítimas de falsas promessas de assessorias jurídicas, que se apoiaram em uma mudança que ocorreu em outubro de 2022, quando o Sistema de Controle da Previdência Social deixou de ser GFIP e passou a ser E-Social. Essas consultorias, a partir de 2023, começaram a tratar, assim, aparecer concretos oriundos da época da GFIP. Então, essa mudança trouxe essa vantagem para essas consultorias, porque aumenta o prazo da análise e o município pensa que estava correto. Como o período de análise vai demorar, mas todas as decompras serão analisadas. A empresa contratada, depois de 2 anos, de 1 ano e pouco, fica recebendo os recursos do município e depois faz a rescisão do contrato. Posteriormente, logo em seguida, ele já sabe mais ou menos o período que a Receita tem para analisar, faz a rescisão e somem. Então, o município, no final das contas, acaba pagando a empresa, recebendo a glosa do valor que foi dado, a multa de 75% e os juros desse período todo. Então, é só prejuízo. A Receita Federal já confirmou que 11 municípios sergipanos apresentaram declarações de compensação falsas. Juntas, as prefeituras deixaram de pagar 25,9 milhões de reais. Centenas de declarações ainda estão com análise pendente. Todas elas representam quase 180 milhões de reais, oriundos de 24 municípios do estado. Eles fingem que existe um crédito em um período anterior, normalmente em 2021, 2022, que é um período que existia o sistema da GFIP, e alegam que esse crédito vão ser utilizado agora na DCTF. O problema é que não existe o pagamento lá na época da GFIP e que esse crédito é indevido. Então, os gestores são assim enganados por essa ilusão. A Receita realmente, devido a esse distanciamento e devido à mudança do sistema, há um período maior para ser analisado, mas todas essas decompras serão analisadas e serão glosadas. A gente alerta para os municípios que utilizaram essa situação, que cancelem essas pedidos de compensações. Como para determinar se os créditos existem ou não, a Receita Federal precisa integrar os dados dos 2 sistemas, a análise leva tempo. São mais de 30, já são 30 municípios que foram atingidos por essa situação. A gente aproveita a oportunidade para alertar os gestores que não caiam nessa conversa. Aproveitem a PEC 66 que foi aprovada para retificar as declarações, incluir o valor que vai ser glosado, que vai ser retirado da DCTF para o pagamento do parcelamento. Então, você vai ter o benefício da redução dos juros, de multa e um parcelamento bem longo, mais de 300 meses. As penalidades não se esgotam em seu caráter financeiro. Os gestores também serão responsabilizados. Havendo a comprovação
de que houve esse desvio, que houve propositadamente a vontade de cometer esse crime, né? Essa simulação de compensação de crédito tributário previdenciário, os gestores são responsáveis de forma objetiva. A responsabilidade deles é objetiva. O que acontece com isso? Eles vão responder pelo crime de apropriação indébita previdenciária, se for comprovado fraude tributária, e a pena para apropriação indébita previdenciária varia de 2 a 5 anos e multa. Já no âmbito administrativo, o que pode acontecer com os gestores é a perda do cargo e ficarem impedidos de exercerem novos cargos públicos, dependendo do prazo que a Justiça venha a definir para eles. Esses valores de simulação de compensação são também das contribuições do próprio funcionário. Sim, tanto a contribuição patronal, que é do município, quanto a contribuição do servidor, elas são uma conta só. Então, quando o município deixa de pagar esse valor, deixa de recolher esse valor, ele está prejudicando diretamente o servidor. Em 2021, a dívida dos municípios sergipanos com o Ministério da Fazenda era de 3,3 bilhões de reais. Hoje está na casa dos 7,5 bi, mais que dobrou em menos de 5 anos. Se as prefeituras não mudarem o modus operandi, a tendência é que a situação piore ainda mais.